Vamos aí, unidade 4, beleza? Seção 4.1. Começamos com a definição de acidente de trabalho, por quê? Porque a gente tem que saber quando o acidente ele é relacionado ao ambiente de trabalho ou não. Por quê? Porque se ele for relacionado ao ambiente de trabalho, a empresa vai ser responsável por esse funcionário. Se ele não for relacionado ao acidente de trabalho, a empresa não será responsável por esse funcionário. Então, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador, então a comando da empresa ou do empregador, causa lesão corporal ou perturbação funcional, podendo acontecer perda, redução de alguma capacidade, seja permanente ou temporária, ou até mesmo a morte. Ah, como assim? Por exemplo, esse indivíduo prende o braço em uma máquina, né? Prende o dedo, essa máquina puxa o restante do membro, ele pode ter um membro amputado, dependendo da máquina, vamos pensar em um serviço de caldeiras, onde funcionários podem cair dentro dessas caldeiras, não digo nem dentro da caldeira, né, de alimentos ali, mas aquelas caldeiras de ácido, por exemplo. Então, existem vários tipos de acidentes de trabalho que podem causar danos temporários ou permanentes, beleza? Isso é um acidente de trabalho. E aí, dois caminhos, duas definições podem levar a esse acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele pode ser ocasionado tanto por ato inseguro como por condições inseguras. Os atos inseguros são aqueles que o trabalhador promove, né? Que o trabalhador faz, ou seja, ações provenientes do trabalhador e que podem levá-lo a sofrer um acidente, ou seja, são aquelas atitudes perigosas que o trabalhador pratica. Por exemplo, não usar EPI, brincar com faca, correr no ambiente de trabalho, imagina lá aquela cozinha toda molhada e aquele funcionário corre no ambiente de trabalho. Se ele corre, ele escorrega, tem fogão, tem instalação de gás, tem objeto perfil cortante, tem objeto ali, tipo vidros, que podem levar a esse acidente. Assim como ele pode luxar, fraturar ou qualquer outra coisa pior, certo? Então, os atos inseguros são aqueles provenientes do trabalhador. E as condições inseguras são aquelas condições ao que o trabalhador é exposto, ou seja, ao ambiente. Um piso quebrado, tomada com fio aparente, o empregador não entregar o EPI, um teto caindo, alguma lasca em algum, sei lá, um copo, mais ou menos, né? Sabe quando tem aquele copo com aquela lasquinha? Ah, não vai jogar fora porque ainda dá para usar? Não, joga fora. Então, atos inseguros provenientes dos trabalhadores, condições inseguras provenientes do ambiente. Dúvidas? E aí a gente tem algumas normas que auxiliam aí o controle desse ambiente de trabalho, que auxiliam a gente a minimizar riscos, tanto para a empresa quanto riscos para os trabalhadores. Então, temos as normas regulamentadoras, que são conhecidas como NRs. Elas definem as orientações técnicas de procedimentos relacionados à segurança do trabalho em situações específicas. Então, essas NRs, o que elas objetivam? Elas objetivam assegurar o ambiente de trabalho para que não ocorra prejuízos, danos ao empregador e, consequentemente, à empresa. Então, essas normas regulamentadoras, elas defendem ambos os lados perante a lei. Se você segui-las, você tem uma chance diminuta de responder a um processo, de lesionar esse funcionário, enfim, de ocasionar problemas para o empregador, certo? Gente, se eu estiver indo muito rápido, me parem, tá bom? São várias as NRs, mas se eu não me engano, o livro, ele aborda 5, então acho que é a NR1 que a gente vai falar, a 5, a 6, a 7 e a 9, certo? Se eu não me engano, são essas 5. Tem mais? Tem mais de 20, mas a gente vai abordar algumas específicas. A primeira NR fala aí sobre disposições gerais. O que são as disposições gerais? Explica
para que servem essas NRs, o que são essas NRs. Então, é o corpo explicando a importância das normas regulamentadoras. Então, NR1, responsabilidade acerca da segurança e medicina do trabalho. Observância obrigatória em empresas privadas e públicas. Então, a NR, ela não distingue o setor privado do setor público. Ela deve ser aplicada por ambos, tanto pela empresa privada quanto pela empresa pública. Por quê? Porque são normas de segurança. E aí temos algumas responsabilidades. Primeira responsabilidade são das delegacias regionais do trabalho. Qual que é a função das delegacias regionais do trabalho? Ela vai fazer uma vistoria sobre essas normas, né? Ou seja, ela vai fazer uma vistoria sobre a aplicação desses preceitos legais, certo? E vai adotar as medidas necessárias. Olha, tá na lei? Beleza, então vamos criar medidas necessárias para que elas sejam cumpridas. Caso essas leis não sejam cumpridas, o que vai acontecer? Eles vão impor penalidades, seja multa, seja fechar aquele ambiente, seja notificar, enfim, ela vai colocar as penalidades cabíveis àquela situação, certo? Por exemplo, aí tem os exemplos: embargar obra, interditar estabelecimento, setor do serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalhos, máquinas e equipamentos. Eu dei o exemplo para outra turma de uma colega da pós, o marido dela era advogado. E na época, o meu noivo, eu acho que tinha se formado, estava se formando, alguma coisa assim que eu não me lembro. E ele tinha vontade de ir aí para direito trabalhista. Hoje ele não gosta mais, não seguiu essa área, mudou, foi para família aí. E aí, ela tinha me dito o seguinte, ela é de Caraguá, ela falou assim: Carol, se o seu noivo quiser aí entrar na área trabalhista, tem um advogado lá em Caraguá que ele ficou muito, muito, muito rico. Ele ficou rico porque ele ia em canteiro de obra e entregava cartãozinho. Então, tinha muita inadimplência nesses canteiros de obra, né? Em condições de segurança e medicina do trabalho. E aí ele entregava esses cartõezinhos, os funcionários entravam em contato com ele e ele abria processo contra as empresas. Então, as delegacias regionais, elas têm essa função de averiguar o que está dentro e o que está fora dos conformes. Então, impõe penalidades, seja de como for, certo? Outro papel das delegacias é assim: chegou lá naquele ambiente, chegou lá naquele local, viu que está errado, notifica. Notificou, vai colocar um prazo, vamos supor, daqui 30 dias eu volto. Daqui 30 dias isso aqui tem que estar neutralizado ou eliminado. Vai ter que criar alguma estratégia. Se daqui 30 dias aqueles responsáveis lá que trabalham nessa delegacia de trabalho não voltarem e não estiverem de acordo com o prazo estipulado, aí eles podem tomar outra decisão, tipo, olha, vai fechar então. Enquanto não consertar esse problema, a obra não vai para frente. E aí embarga aquela obra, certo? Atender requisições judiciais para realização de perícias. Beleza? Esses são os papéis da responsabilidade das delegacias regionais do trabalho. Dúvidas? E aí depois nós temos a responsabilidade do empregador. Quais são as responsabilidades do empregador? Cumprir e fazer cumprir disposições legais. Então, ele tem que estar dentro das normas reguladoras e exigir que essas normas sejam cumpridas. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho. O que vai acontecer? Lembra que eu já falei para vocês que tudo que eu quero cobrar, primeiro eu preciso ensinar? Aqui acontece a mesma coisa. Se eu quero cobrar alguma questão de segurança, primeiro eu tenho que ensinar, certo? Então, eu tenho que informar aos trabalhadores riscos profissionais, meios para prevenção e limitação de riscos,
eu tenho obrigação de mostrar os resultados dos exames médicos e exames complementares e resultado das avaliações ambientais. O que significa isso? Tem que ser muito esclarecido. A relação desse ambiente, das condições de segurança de trabalho, tem que ser muito claras e explicadas para o funcionário, para que ele saiba como se prevenir, certo? Então, sempre quando tiver alguma coisa, né? Eu quero ensinar ali, vamos supor, acidente de carro lá fora da empresa. Você quer ensinar como que vai ser a segurança na atravessar a faixa. Tudo isso tem que ser exposto, seja em treinamento, seja em cartaz, de alguma forma, esse funcionário ele vai ter que ter acesso, beleza? Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente. Então, cada política, certo? Cada empresa vai ter a sua política de lidar em casos de acidente de trabalho. Então, cada empresa vai precisar ter lá um protocolo de como vai dar entrada nesse acidente de trabalho, de como vai resolver, como que vai ser primeiro socorro, como que vai ser afastamento, tudo dessa forma, beleza? E aí, a gente tem a responsabilidade dos empregados. A responsabilidade dos empregados se dá cumprir a lei, usar equipamento de proteção individual, deve fazer obrigatoriamente os exames médicos previstos, ou seja, se tem exame admissional, periódico, mudança de função, demissional, ele é obrigado a fazer esses exames. E colaborar para a aplicação das normas regulamentadoras das NRs, beleza? Então, essas são as funções dos empregados. Dúvidas, pessoal? Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, a SESMIT, ok? Então, objetivo. O objetivo dessa NR é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Ou seja, essa norma regulamentadora, ela tem o objetivo, tudo que ela faz é visando, né, esse serviço de engenharia e segurança de medicina do trabalho, ele é necessário para contribuir com a segurança do funcionário. E aí você tem uma equipe formada pela SESMIT. Essa equipe é médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Atribuições, atividades essencialmente prevencionistas. Então, toda essa equipe, ela vai trabalhar ali em torno de contribuir para a prevenção de acidentes. Ou seja, evitar que esse funcionário se lesione de alguma forma. Se eu evitar que esse funcionário se lesione, eu vou ter ali um funcionário sadio trabalhando, vou evitar processos de empresa e vou criar ali um ambiente de bom convívio. Beleza? Dúvidas? Se vocês não perguntarem, eu vou continuar, tá bom? NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é a CIPA. A CIPA, as empresas que têm mais funcionários, elas têm aí um quadro de CIPA que é composto tanto por empregados quanto pessoas indicadas pela direção. Então, você tem ali um equilíbrio entre os interesses, né? Então, você tem os empregados que vão eleger ali funcionários para se candidatar, eleger candidatos a essa CIPA, para que eles possam passar pelo processo de eleição, assim como também vai ter aqueles candidatos indicados pela diretoria. Então, é uma mescla ali para defender o interesse de ambos. E aí, qual que é o objetivo dessa CIPA? Prevenir acidentes e doenças decorrentes de trabalho. Então, a CIPA vai fazer um mapa de riscos na empresa e vai ver, olha, tal lugar tem tal risco, tal lugar tem tal risco. E aí, vai deixar esse mapa disponível tanto para aquelas pessoas que vão até a empresa como visita ou
trabalham naquela empresa ou frequentam de alguma outra forma. Enfim, vai ficar disponível esse mapa de risco para todos os frequentadores dessa empresa, ok? E qual que é o objetivo? Quais são as atribuições da CIPA? A CIPA ela tem o objetivo de identificar os riscos do processo de trabalho. Então, eles vão fazer um estudo naquele ambiente de trabalho e vão identificar onde fica presente cada risco e qual é o grau desse risco. Depois que identificar esses riscos nesse ambiente de trabalho, vão elaborar um mapa de risco para deixar divulgado para os funcionários. Divulgado o quê? Tanto o mapa de risco quanto informações de prevenção ali, como que eles vão se prevenir nesse ambiente. Divulgar e promover o cumprimento das NRs. Então, a CIPA ela se faz importante também na aplicação das NRs, ok? A CIPA tem ali o cargo, a duração de 1 ano, então você tem 1 ano de estabilidade, aquele funcionário que participa da CIPA, e depois desse 1 ano ele tem mais 1 ano de estabilidade após a CIPA, ou seja, ele não pode ser mandado embora nesse período. Dúvidas, pessoal? Não? E aí nós vamos para a NR6, onde a gente vai falar sobre EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que têm a obrigatoriedade de uso dentro do ambiente de trabalho quando se tem riscos necessários, quando se tem riscos presentes, né? Então, o que são EPIs? De acordo com a NR6, a definição de EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, EPI são equipamentos de proteção. E aí nós temos também atribuições de ambos os lados. O empregador, ele tem a obrigação de adquirir EPIs adequados para cada atividade. Por exemplo, aquele indivíduo vai trabalhar ali com estoque, e o estoque é aquele estoque lá de andar lá em cima. E ele vai precisar de um carrinho, né? Sabe aqueles carrinhos de carga que vão levantar aquele estoque? Ele vai se colocar em risco. Ele vai usar uma touquinha apenas ou seria necessário um capacete? Então, vai ter que ser adequado para cada risco de atividade. Por exemplo, um funcionário de UAM, ele vai mexer com o serviço de água, com atividade que envolve água, ele vai precisar usar um avental de plástico, de PVC, e não de pano. Por quê? Porque o de pano vai molhar esse funcionário, não vai protegê-lo da água. Agora, se ele for fazer uma atividade que envolve calor, ou seja, vai lá para o fogão para cozinhar, ele não vai poder usar esse avental de PVC, porque envolve calor. Então, ele vai precisar usar um avental de tecido. Então, esse funcionário que ele é bifunção, digamos assim, ele é um auxiliar que ele trabalha ali nos dois ambientes, ele vai precisar dos dois tipos de EPIs, dos dois tipos de avental. Então, EPI deve ser adequado para cada atividade desenvolvida. É obrigatório o fornecimento de EPI pelo empregador. Então, o empregador ele vai oferecer o EPI que tem um certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação é emitido por órgão nacional. Então, ele não pode comprar qualquer EPI. Ele precisa de um EPI comprovado, onde tem a sua segurança comprovada. E volta aquela historinha. Se eu quero cobrar, eu preciso ensinar. Então, quando você entrega o EPI, registra. Aquele funcionário vai assinar que recebeu o EPI. Você entregou esse EPI, você tem que dar treinamento sobre o uso correto desse EPI. E aí, o funcionário registra também que ele recebeu o EPI e que ele passou por treinamento. Por quê? Porque se ele alegar que ele não passou por treinamento, ele não sabe usar, isso daí perante a justiça dá um boné velho, certo? Então, a gente tem tudo que registrar dentro de uma UAM. Dúvidas?
E aí, qual é a obrigação do empregador? Opa, continua aqui, tá? Aí temos outras obrigações do empregador, que colocamos a seguinte: se esse EPI foi danificado, é obrigação do empregador substituir imediatamente, certo? Responsabilizar-se pela manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade diante, sei lá, do lote que ele pediu, aquele certificado de aprovação, né? Alguma coisa, qualquer irregularidade que tenha visto que deva ser comunicado, deve se comunicar imediatamente. E registrar o fornecimento desse EPI ao trabalhador, como eu já havia mencionado. Dúvidas, pessoal? E aí temos quanto ao empregado. Tanto o empregador quanto o empregado terão responsabilidades. Dentre as responsabilidades do empregado, primeira, usar apenas para a finalidade a que se destina. Por exemplo, protetor auricular. Protetor auricular serve ali para proteger de ruídos, certo? E aí, o que o funcionário faz às vezes? Nossa, eu vou para casa, tem um barulho, eu não consigo dormir, vou levar o protetor auricular e ponho ele. Aí eu durmo com ele. Ele está usando só para a finalidade a que se destina? Não, ele não está usando apenas para a finalidade que se destina. Então, ele já não cumpriu com a obrigação dele. Por quê? Porque se tiver algum problema, se ele não está cumprindo, ele vai ter que dar um jeitinho de repor, certo? Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o IPI impróprio, um desgaste, uma quebra, uma batida, né? Enfim, qualquer alteração. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, o empregador, ele deu lá o treinamento, ensinou como que faz o uso, cabe, como obrigatoriedade de responsabilidade, ao empregado cumprir essas determinações e fazer o uso correto desse equipamento. Beleza? E aí temos alguns tipos de EPI para uso em EAN, para uso em UAN. Dentre esses EPIs, vocês podem dar uma lidinha depois, mas aí, crânio, capacete. Visual e facial, óculos de segurança. Respiratória, máscara. Auricular, protetor auricular de inserção ou externo. Tronco, avental anti-chamas, avental de PVC, capa térmica. Membros superiores, luva de nitrila, luva látex, luva 4 fios, aparador, luva de malha de aço, luva de corte tricotada, mangote. Membros inferiores, bota antiderrapante e sapato antiderrapante. Dúvidas, pessoal? Querem acrescentar algo? E aí temos a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O objetivo é avaliar e prevenir doenças consequentes da atividade profissional. Como que é feita essa avaliação e prevenção? Você tem aí a aplicação de exames, certo? Que exames? Admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho após licença médica e mudança de função. Então, aí a gente pensa, por exemplo, admissional no momento da contratação. Perfeito. Periódico, de tanto em tanto tempo, vai realizar um periódico para ver se a sua saúde continua de acordo com o exigido dentro daquela unidade de alimentação e nutrição. Demissional, por quê? Para quando você for demitida, ver se você teve algum progresso negativo, algum desenvolvimento de alguma patologia comparado ao exame médico admissional, para ver se isso é relacionado ao desenvolvimento do seu trabalho ou se você já tinha isso. Aí você tem ali também retorno ao trabalho. Então, uma mãe que tirou ali uma licença maternidade, por exemplo, essa licença maternidade ela voltou e querem saber se ela está apta àquele mesmo cargo, aquela mesma função que ela desempenhava antes, certo?
Mudança de função. Aquela pessoa, ela ajuda na limpeza e agora ela vai para o fogão, não tem mais nada a ver com a limpeza, ela foi ali promovida, foi para um outro cargo, e aí faz esse exame para ver se as atividades são compatíveis com o estado de saúde daquele funcionário, ok? Cada exame emite aí um atestado de saúde ocupacional. Só que esse atestado de saúde ocupacional, conhecido como ASO, são emitidos em duas vias. Uma via vai ficar com o empregado e a outra via vai ficar com o empregador. Por quê? Provas. Tudo são provas para todos os critérios, ok? Compete ao empregador avaliar e prevenir doenças consequentes da atividade profissional, garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, custear sem ônus e indicar um coordenador. O que significa isso? Custear sem ônus. Todos esses exames, eles são pagos pelo empregador. Se eles são pagos pelo empregador, então, vamos supor que você chega lá e o indivíduo diga o seguinte: paga dinheiro do seu bolso e depois eu restituo. Aí tudo bem. Mas esse empregador pagar com o dinheiro do bolso dele sem restituição, não pode, porque é uma obrigação do empregador, certo? Não deve se cobrar esses exames do empregado, beleza? Caso a empresa não disponha de um médico de medicina do trabalho, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que contratar ou um médico por fora ou uma clínica de medicina, de segurança e medicina do trabalho, que vai se responsabilizar pelo comando desses exames, certo? Pela realização desses exames, pela emissão desses testes, dessas ASOs. Então, é de obrigação da empresa responsabilizar uma equipe médica de segurança do trabalho. Quem vai ter que coordenar é o médico de segurança do trabalho. Dúvidas? Pessoal, tá tranquilo até aí? Lembrando que a prova vem de São Paulo. Sim, está. Então tá bom. Qualquer coisa eu vou me questionando, por favor. Isso aqui é bem legislação mesmo, né? Então é bem que tá escrito. Lembrando que isso aqui que eu tô passando para vocês é um resuminho das NRs, tá? As NRs, elas são mais completas. Depois eu mando para vocês terem acesso aí. Eu acho que a última que eu baixei foi no semestre passado, então peguei algumas mais atuais. Não sei se saiu mais alguma atualização, mas eu encaminho para vocês. A NR9 é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que acontece isso? O que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte: preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Esse programa de prevenção de riscos ambientais, se vocês contratam ali uma empresa de segurança e medicina do trabalho, você vai ter acesso também a engenheiros de segurança e medicina do trabalho, correto? Esses engenheiros, esses técnicos em segurança e medicina do trabalho, o que eles vão fazer? Eles vão ir nesse ambiente onde vai ser levantada essa estrutura e vão ali estudar esse ambiente. Olha, isso aqui oferece riscos para o trabalhador. Como eu dei exemplo, vamos pensar. Tem uma porta de vidro ali no meio da cozinha. Faz sentido que essa porta de vidro esteja no meio da cozinha? A cozinha eu não vou trabalhar com atividade de água, não vai limpar aquele ambiente? Vai fazer higienização diária, higienização semanal? E se aquele funcionário escorrega e cai e se lesiona? Então, ele pode quebrar aquela porta de vidro. O que os engenheiros eles vão avaliar? Olha, essa porta de vidro não deve estar aqui porque é um risco de trabalho, tá? Isso é um ambiente. E aí também tem outras coisas. Recursos. Sempre deve-se prevenir os recursos naturais. Então,
Poluir a água, poluir, né, o solo, isso daí deve se evitar. Sempre se protege o meio ambiente, sempre se prioriza ali a sustentabilidade, beleza? E aí tem sugestões dos riscos ambientais que são colocados com cores. Então, cada tipo de risco é representado por uma cor. Os riscos físicos, eles são representados pela cor verde, que aí eles envolvem ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações. Os riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Biológicos pela cor marrom, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. Ergonômicos pela cor amarela, então esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, estresse físico ou psíquico. Acidentes, cor azul, arranjo físico e iluminação inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, animais peçonhentos. E quando se faz um mapa lá da CIPA, esses riscos eles são representados por essas cores. E aí você vai nas cores e você sabe a qual risco você estará exposto, o seu funcionário estará exposto, auxiliando o quê? Na prevenção, para que não ocorra prejuízos à saúde. Dúvidas? Sim, não? Podemos continuar? Então, vamos lá. Essa é a seção 4.1 das NRs. Alguém tem alguma dúvida ou podemos ir para a próxima sessão? Então, vamos para a próxima sessão. Entrou a telinha para vocês? Aqui sim. Ótimo. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho aí no Código de Lei Trabalhista. Por que a gente tem que saber isso, Carol? Porque muitas vezes o nutricionista, ele é responsável pelo serviço de RH da empresa. Então, se ele é responsável pelo serviço de RH, entende-se que nós temos que trabalhar com a questão de contratação, de demissão, e nós temos sempre que entender a legislação vigente. Por quê? Quem emprega é o empregador, certo? Se nós estamos empregados, nós temos que fazer cumprir a legislação. Quando se tem alguma desordem, você responde por processos. Não digo o nutricionista, mas a empresa. Se o nutricionista, se a empresa que esse nutricionista trabalha responde por processos, vamos supor que um desses processos feche a empresa. O que vai acontecer? Geral vai ficar desempregada. Inclusive quem? Inclusive nós, nutricionistas. Então, sempre quando a gente trabalha em algum lugar, a gente tem que vestir a camisa dessa empresa. Por quê? Porque vários dependem dela, né? Não somos só nós, mas outros profissionais dependem dela, outros funcionários. Então, quando a gente caminha no local certinho, perante a legislação, a gente vai evitar acidentes indesejados, digamos dessa forma. Se evita-se, então, acidentes indesejados, nós vamos conseguir defender tanto a empresa quanto o nosso local de trabalho.
correto? E isso é extremamente necessário para nós. CLT. Primeiro de tudo, a gente tem que saber como funciona uma jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela funciona da seguinte forma. São ali 8 horas diárias, 44 horas semanais. Essa é a jornada de trabalho preconizada pela CLT, Código de Lei Trabalhista, beleza? Essa jornada de trabalho, ela vai ser dividida, como a gente já viu lá em dimensionamento de pessoal, da melhor maneira possível, de acordo com o quadro técnico dessa empresa, dessa UAM. Jornada em regime de tempo parcial não excede 25 horas semanais, então são aqueles funcionários que trabalham um pouquinho menos, certo? E a jornada de trabalho noturno, ela é considerada das 22 horas até as 5 horas da manhã. E aí, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa jornada é o seguinte. A jornada normal, ela tem ali 8 horas. Cada hora tem 60 minutos. Quando a gente fala da jornada noturna, a hora não vale mais 60 minutos. A hora de trabalho é 52,5 minutos. E esses 52,5 minutos são acrescentados de 20% em relação ao adicional noturno. Ficou claro? Então, o funcionário que trabalha em terceiro turno, que trabalha em jornada de trabalho noturna, a hora vai ser diminuída, então não será 60 minutos, e sim 52,5 minutos, e terá um acréscimo de 20% na hora trabalhada, que é o adicional noturno. Dúvidas? E aí temos as horas extras. Horas extras funcionam da seguinte forma. No máximo 2 horas por dia, e essas horas vão ser acrescidas também de 20%, ou seja, hora extra, você vai trabalhar a mais, o seu funcionário trabalha a mais, e ele tem direito a 20% a mais nessas horas, certo? É comum que horas extras realizadas de segunda a sábado sejam acrescidas de 50%, conforme o acordo coletivo. Então, o acordo coletivo, ele vai mudar algumas estratégias, algumas condutas, de acordo com cada categoria, de acordo com o acordo coletivo de cada categoria. No entanto, pessoal, tem um detalhezinho básico. Nós passamos aí por uma reformação de CLT, uma reforma trabalhista, onde teve algumas mudanças. Dentre essas mudanças é o seguinte: antes, banco de horas era proibido. Hoje, banco de horas pode ser um acordo entre o empregado e o empregador. Sendo o acordo entre o empregado e o empregador, o que vai acontecer? Essas horas extras, ao invés de elas serem pagas, elas podem serem computadas como banco de hora. O que significa isso? Esse indivíduo trabalhou 2 horas a mais. Ele vai somando, trabalhou 2 horas a mais agora. Aí depois ele soma de novo na semana que vem. Até que pode chegar um dia que ele vai ter trabalhado com a soma dessas 2 horas a mais por semana, em algum momento, ele vai computar ali um dia inteiro. Se ele computar um dia inteiro, então lá na frente, em algum momento, ele vai poder trocar esse dia. Vamos supor, nossa, minha filha passou mal e eu tive que ir ali eu tenho que levá-la no médico, então eu vou sair mais cedo. Se ela saiu mais cedo, por mais que ela estivesse em horário de trabalho, ela não vai ter um problema em desconto. Por que ela não vai ter um problema em desconto? Porque ela tem o banco de horas. O banco de horas vai impedir que o salário dela seja descontado nesse momento, porque ela trabalhou a mais. Deu para entender? Você tem uma compensação de horas. Dúvidas quanto ao banco de horas? No entanto, você tem aí 2 regrinhas, ok? Quais regrinhas você tem em relação ao banco de horas, às horas extras? Não pode exceder em 1 ano a soma das jornadas semanais e não pode ultrapassar diariamente 10 horas trabalhadas. Então, vamos supor, a jornada de trabalho são quantas horas? 8. Se trabalhou 2 horas extras, deu 10. Se a empresa chegar e falar assim, olha, você vai trabalhar 2 horas
depois você vai trabalhar mais 2 horas, então você trabalharia 12 horas. Se você vai trabalhar mais 2 horas, então você passou do limite de 10 horas. Se passar do limite de 10 horas, o que vai acontecer? Esse empregado, ele vai registrando, vai registrando, vai registrando, e se não tiver um acordo, for algo mais forçado, pode chegar um momento desse empregado se desligar da empresa e abrir um processo. Então, é um risco desnecessário a ser corrido. Por isso, a gente tem que trabalhar dentro da lei, certo? Para que a gente não ofereça riscos para o nosso trabalho. Dúvidas, pessoal? Em caso de demissão, na qual o colaborador não tenha compensado as horas das quais tem direito, deverão ser pagas como hora extra. Então, vamos supor, o empregador, né? O empregador não, o empregado, tem ali um banco de horas ainda acessível. Acessível não, tem ainda esse banco de horas em haver com a empresa. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, ele foi mandado embora, mas ele ainda tem o banco de horas. Então, a empresa vai pagar a diferença. Se ele não compensou esse banco de horas, ele vai receber, então, como hora extra. Ok? Dúvidas? E aí tem um mínimo de jornada de trabalho entre horas. Qual é o mínimo dessa jornada? Então, eu acho que eu pulei um slide. Não, desculpa. Eu coloquei aqui o intervalo entre jornadas, mas é o próximo, eu inverti. Aqui eu tenho descanso. Qual que é o descanso, galera? O descanso é aquele horário que é computado, por exemplo, como almoço, certo? Então, o almoço, ele não faz parte da jornada de trabalho, ele entra como um período de descanso. Esse período de descanso, ele vai contar da seguinte forma. Aquele indivíduo que trabalha mais de 6 horas contínuas, ele tem uma pausa para descanso garantida de 1 hora. Aquele indivíduo que trabalha de 4 a 6 horas, ele tem descanso de 15 minutos, ele tem uma pausa para descanso de 15 minutos. E aquele indivíduo que trabalha menos de 4 horas, então ele não tem obrigação nenhuma de ter descanso. Se ele tiver, vai ser aí um acordo com a empresa vai dar uma colher de chá para esse indivíduo, mas ele não tem obrigação. Deu para entender? E aí nós temos um intervalo entre uma jornada e outra, gente, é necessário que se faça um intervalo. Ou seja, você tem um mínimo aí de 11 horas para que aconteça a próxima jornada, o próximo ciclo de trabalho, Então você vai lá. O seu funcionário, ele trabalha 8 horas por dia, ele vai fazer hora extra e ele volta no dia seguinte, porque a escala dele é de trabalhar diariamente de segunda a sábado, por exemplo. Entre uma jornada e outra, ele precisa ter 11 horas de descanso. Então, se ele sai às 5 horas da tarde, na segunda-feira, ele só vai poder voltar na terça-feira após 11 horas de descanso. Se ele voltar antes disso, o que vai acontecer? Vai ser computado como hora extra, porque é como se ele não tivesse tido um intervalo necessário de pausa entre uma jornada e outra. Isso ficou claro para vocês? Outra coisa que é importante de se saber, gente, é o seguinte. Jornada de trabalho é aquele tempo que o indivíduo ele está trabalhando. Ou seja, eu, por exemplo, eu entro na Anhanguera às 11 horas da manhã. Se eu entro às 11 horas da manhã, às 11 horas da manhã não, desculpa, às 8 horas da manhã. Se eu entro às 8 horas da manhã, minha jornada de trabalho, ela se inicia às 8 horas da manhã, certo?
Mas eu saio de casa para dar tempo de eu assinar o meu ponto às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã não é considerada minha jornada de trabalho. Minha jornada de trabalho se inicia às 8 horas. Então, o tempo que eu gasto para me locomover, essa 1 hora a mais, é minha. É do meu tempo de descanso. Consegue entender isso? Então, não tem problema, porque isso não é computado como jornada de trabalho. Assim como almoço também não é computado como hora de trabalho. Então, vamos supor que esse indivíduo, ele trabalha ali cerca de 8 horas diárias. Se ele tem direito a 1 hora de almoço, o que vai acontecer? Ele vai ter o direito a 1 hora de almoço, então ele vai ficar 9 horas fora de casa em relação àquele trabalho. Deu para entender? Porque 1 hora de almoço. Dúvidas, pessoal? Não? Então vamos continuar. Cartão de ponto. Como que funciona? Cartão de ponto, ele é o registro da entrada e da saída do funcionário. O registro da entrada e da saída do funcionário, ele deve ser registrado de até 3 formas. Você tem o registro manual, o registro mecânico ou o registro eletrônico. E aí vai optar em relação à empresa. Você tem um número X de funcionários para que você coloque, por exemplo, um registro eletrônico, mas nada impede que você tenha ali uma assinatura de ponto. Deve-se assinar exatamente o horário que esse indivíduo entrar e o horário que esse indivíduo sair. Ou seja, se entra às 8 horas, ele assinou às 8h02, esse indivíduo vai poder entrar e não vai ter desconto. Porque o que acontece? Você tem ali uma carência, né? Uma probabilidade de... Como que eu posso falar? Me fugiu a palavra, gente, mas você tem essa possibilidade de ter essa pequena diferença. E eu posso perdoar, digamos assim. Por quê? Porque eu vou ter um indivíduo que vai assinar às 8 horas, mas aí eu vou ter mais um, eu tenho 5 funcionários que entram às 8 horas. Os 5 funcionários não vão conseguir assinar às 8 horas, então você tem uma carência aí de até uns 5 minutos, que não vai ser descontado, e essa variação não pode exceder 10 minutos, tanto na entrada quanto na saída, porque pode acontecer uma fila para assinar esse ponto, pode, troquei de roupa, demorei um pouco mais, tive um acidente na estrada, algo do tipo. Então, tem essa aceitação. O que não pode acontecer é exceder. Por quê? Porque quando vai se excedendo, esse funcionário ele vai sendo descontado. Então, pode um pouquinho agora, pode um pouquinho depois, pode um pouquinho depois, até que ele seja descontado 1, 2, 3 dias. Carol, isso é impossível. Lá no estágio que eu fiz, teve uma funcionária que foi descontado 3 dias de trabalho, só com esses atrasinhos, fora a variação permitida. Então, foi se somando, foi se somando, foi se somando, até que ela perdeu 3 dias de trabalho, certo? Dúvidas? Professora, Diga. eu tô com dúvida, mas pode ser no final da aula de uma tela que falou da jornada parcial de trabalho. Eu tô com dúvida porque teve a reforma trabalhista. Agora eu não sei se passou a ser 25 horas o regime parcial ou se passou a ser 30. Enfim, mas depois a gente pode revisar isso, se for o caso. Ah, tá. Meu bem, que nem eu falei. Só para se atentar, teve a reforma trabalhista e tem coisas que o livro traz de vocês que ainda não foram atualizadas. Então, quando for responder a prova, opta pelo que está no livro, porque se vocês forem fazer o AVA, vai estar de acordo com o livro. Mas pode me falar que eu já tento descobrir isso, ok? Eu até errei um lá na KLS, sabe? Mas foi justamente isso. Eu não sei. Agora eu fiquei em dúvida mesmo. Mas eu tô achando que a reforma trabalhista passou para 30, não sei. Passou para 30, mas você errou porque não estava condizendo com o livro ou porque não estava condizendo com a reforma? Eu acho que com a reforma. Com a Porque reforma. aí eu coloquei 30 e
E a resposta era aquela de 52 horas lá e tal. Ah, então tá bom. Só para eu saber, porque a informação que eu tô dando é essa, para que vocês sigam o que tá no livro, porque prova vem de São Paulo. Mas eu já, até o final da aula, eu tento descobrir isso, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela colocação. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Só deixa eu mandar aqui, eu vou pedir para auxiliar os bastidores. De acordo com a reforma, né, Sol? Isso, a reforma trabalhista. Já mandei aqui, daqui a pouco que eu souber eu já te respondo, beleza? Obrigada, professora. Eu que agradeço. E aí, gente, a gente tem aí um descanso de 24 horas consecutivas. Então, consecutivas. O funcionário, ele tem direito a um descanso de 24 horas semanais. Pode coincidir no domingo ou não. Existem lugares que necessitam do seu maior quadro aos finais de semana, restaurantes comerciais e hotéis, e se os serviços exigirem trabalhos aos domingos, escala de revezamento entre os colaboradores. Então, como que se faz em uma UAN? A CLT, ela diz que precisa de um descanso semanal remunerado e que, preferencialmente, esse descanso, ele caia aí no sábado, ele caia principalmente no domingo. No entanto, algumas UANs, elas não param de funcionar nenhum dia, elas funcionam de segunda a segunda. E aí, como que faz com esse indivíduo que trabalha todos os dias, essa equipe que trabalha todos os dias? Escala de revezamento. Então, a gente vai tentar revezar esses funcionários de uma maneira que pelo menos um domingo do mês ele folgue no domingo. Ele tem que ter as 24 horas consecutivas semanais, mas no mês que pelo menos caia essa folga em um domingo, certo? Tem UANs que fazem o seguinte, revezamento, tem aquelas UANs que um domingo por mês fecha no final do mês. Fechando no final do mês, o que vai possibilitar? Vai possibilitar que esses funcionários eles consigam ali descansar todos num domingo. Então, fecha um domingo por mês, aonde todos consigam descansar ali. É obrigatório? É possível? Se não for possível fechar um domingo por mês, então esses funcionários, esses indivíduos, eles vão precisar passar por esse revezamento. Montar a escala de revezamento, gente, é uma delícia. É muito chato. Na verdade, não é muito chato. É muito complicado. Porque o que acontece? Ah, porque eu tenho médico tal dia. Tem como mudar? Aí, se tiver que mudar, vai conversar com fulano, vai fazer essa mudança. Aí tem que ajeitar toda a equipe, ajeitando toda a equipe. Aí muda um, muda outro, muda toda aquela escala de revezamento, certo? Dúvidas em relação ao descanso de 24 horas? Não? Então vamos continuar. E aí nós faltas. Quais faltas? Temos as faltas justificadas e as faltas injustificadas. Sol, aqui está dizendo que são 30 horas, tá? Ah, tá bom, professora. Eu pedi para os bastidores me ajudar. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. E aí nós temos dois tipos de faltas. Temos as faltas justificadas e as injustificadas. As faltas justificadas são aquelas amparadas pela CLT, ou seja, são aquelas faltas que, quando realizadas, né, quando necessárias, elas não são descontadas do salário. Por quê? Porque você tem uma justificativa em relação a essa falta aceita pela CLT.
Ou seja, você justifica, a CLT aceitou que essa falta ela pode ser comprovada e ela é válida. Se ela for válida, então você não tem o desconto do salário, seu funcionário não vai ter o desconto do salário. E temos a falta injustificada, que é aquela falta que terá o desconto do trabalho, que são aquelas faltas que não são aceitas, né, pela CLT. Então, vai ter o desconto do salário, não foi nenhuma combinação em relação àquela empresa, em relação ao empregador, então você vai ter o desconto dessa falta. E aí temos as seguintes faltas justificadas amparadas pela CLT. Falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que tenha declarado como dependente na carteira de trabalho e previdência social. Número de dias abonados, 2 dias consecutivos. Casamento, civil, 3 dias consecutivos. Nascimento do filho, 5 dias consecutivos para o pai, beleza? Licença maternidade ou parto antecipado, mesmo que natimorto ou adoção, 120 dias. Então, a mãe que, infelizmente, teve o bebê e o bebê nasceu sem vida. Então, ela também tem licença maternidade. Por quê? Gente, é um trauma, é um choque muito grande e aquela mãe vai ter que passar por aquilo. Se aquela mãe passa por um processo de adoção, ela também vai ter licença maternidade. Aborto não criminoso, aborto espontâneo, 2 semanas. Doação de sangue, 1 dia a cada 12 meses. Então, 1 vez por ano que se faça doação de sangue, vai ter falta abonada. Exigência do serviço militar, tempo que for necessário. Intimidação policial ou judicial, período necessário. Alistamento eleitoral, até 2 dias consecutivos. Eu não sei se você já trabalhou em eleição, eu já trabalhei. É muito chato. E o que acontece? No sábado, você tem lá a montagem do espaço. Você faz a montagem desse espaço, então você perdeu o seu sábado de descanso, você ganha aí 1 dia de abono no seu serviço. No domingo, você trabalha na eleição, aí você ganha mais 1 dia de abono no seu serviço. Por isso que são até 2 dias, por isso que são até 2 dias ali em relação ao alistamento eleitoral. Prova de vestibular, você pode sim ser abonado no dia da prova. Representante de entidade sindical, período necessário para participação de reuniões oficiais. Acompanhar consulta médica, gravidez de esposa ou companheira até 2 dias úteis. Acompanhar filhos menores de 6 anos em consulta médica 1 dia ao ano. E ausência por acidente de trabalho ou doenças, período constante do atestado ou justificativa médica até 15 dias. Depois de 15 dias, quem assume é o INSS. Dúvidas, pessoal? Professora, Diga. eu tô achando que o alistamento eleitoral não é 2 dias para cada dia trabalhado? Então, na minha época eram 2 dias. Quando eu fiz, foram 2 dias. Não sei se mudou agora. Mas, tipo, se eu fico lá 1 dia montando ou participando de orientação e outro dia trabalhando de fato, eu acho que somam 4, não tenho certeza. Eu não sei te dizer, porque assim, quando eu fiquei, foram 2 dias que me deram. Na verdade, eu lembro que eu nem tirei esses 2 dias, porque eu estava na época de experiência, eu fiquei com medo de me atrapalhar. Então, eu nem tirei, foi terrível, não descansei, detestei. E aí ficou. Então, assim, não sei como que é agora. Até porque faz tempo que eu trabalhei, viu? Foi na minha primeira eleição. Ah, tá. Depois eu fui lá tirar meu nome. Então, tá bom. Para mim não funcionava. Mas eu posso tentar descobrir. Isso daí, ó, é a CLT de 2017. Quando que foi a reforma? Acho que foi 2018, 2019. Eu acho que foi depois desse ano, né? Então pode ser que seja assim, 2 dias para cada um trabalhado. Mas isso eu tô falando de antes mesmo, então não sei se com a reforma virou 1. Tem que dar uma conferida depois. Ah, beleza. Você já chegou a trabalhar alguma vez? Não. Não, é que eu já trabalhei um tempo com RH lá do meu trabalho. E aí a gente dava os 2 dias para
vinha lá o documento oficial da Justiça Eleitoral. Então, eu não sei te dizer. Eu acho que foram isso. Mas aquela questão também, né? Na época, eu trabalhava em uma clínica que era meio abusiva, sabe? Então, talvez poderia ser 2 dias e aí ela sabia que tinha direito. Hoje, por exemplo, mesma experiência, eu sei que eu posso pegar e eu não vou ter prejuízo nenhum, porque a CLT me resguarda. E ela, Sim. sabe? Então, assim, pode ser também ali uma trapacinha que foi feita da clínica. Para você ter ideia, quando eu saí, eu não fiz nem exame demissional e eu saí lesionada da coluna. Então, eu tive que fazer um tratamento e tal, por causa da cadeira que ela deixava lá. Então, não é muito padrão de comparação, não. Tá bom, obrigada. Beleza? Pessoal, uma Beleza. coisa que eu quero deixar aqui, ó. Aqui, ó, licença maternidade são 120 dias, né? Então, são 4 meses. E algumas pessoas falaram... Ah, não. É lá na frente. Depois eu falo para vocês. É lá na frente que é a questão da segurança que tem, né? Da estabilidade. Na hora que chegar lá, eu falo para vocês. Senão eu vou confundir. E aí, a gente tem os atestados médicos. Tudo em um ano. Lembrando que precisa de registro. Então, atestado que afaste por até 15 dias... precisa do motivo da doença. O que acontece? Você precisa do CID, Código Internacional de Doenças, tempo de dispensa concedida, assinatura do médico ou odontológico sobre o carimbo que conte nome completo e número de registro no conselho da classe, ou seja, você precisa do registro do profissional, o nome, a assinatura, o carimbo, o tempo da dispensa e o CID que fala o porquê que esse indivíduo ele está afastado. E é importante, gente, que agora o CID talvez ele deixe, eu acho que ele já deixou de ser obrigatório, eu não tenho certeza, porque o que acontece? Um médico estava me explicando isso. Que nem a gente tem uma segurança, a gente tem uma ética, o que fica dentro da nossa sala é o segredo profissional. O que aquele indivíduo fala pra gente é falado pra gente, pronto. É que nem advogado, o cara lá matou alguém, mas ele precisa de defesa. Ele vai falar para o advogado dele que ele matou e é sigilo, porque ele precisa sair da cadeia. É mais ou menos assim que funciona. O CID, o que acontece? O CID, ele vai expor esse indivíduo. Expondo esse indivíduo a um segredo, a um sigilo de consulta, que é o porquê ele estava ali. Então, vai ver um problema que ele não queira falar para ninguém. Então, acredito, se eu não me lembro, a informação que ele me deu é que o CID não era mais obrigatório ou ele estava para deixar de ser obrigatório, justamente pelo sigilo profissional. Beleza? No entanto, enquanto tiver, vocês precisam registrar isso dentro da UAM. Acima de 15 dias, vai ser afastado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, acima de 15 dias, você tem que o indivíduo que foi ali, seja um acidente de trabalho, seja uma cirurgia, seja qualquer outra coisa, que seja mais de 15 dias, esse indivíduo, ele vai ter que passar por um médico perito do INSS para que o INSS assuma o auxílio desse indivíduo e não mais o empregador até que ele volte às condições de trabalho. Beleza? Dúvidas? Férias. A cada 12 meses trabalhados, o indivíduo ele tem direito a 30 dias de férias. Como que funciona? O colaborador ele vai ter que ser informado com 30 dias de antecedência, porque caso ele queira se programar para fazer uma viagem, fazer algum passeio, para que ele se organize, dê tempo dele fazer essa organização. As férias devem ser concedidas de acordo com o interesse do trabalhador. De que forma? Talvez o meu filho tire férias em julho e eu queira passar as férias de julho com ele. Então, a empresa ela vai ter que tentar auxiliar o trabalhador nesse ponto. Se os mesmos membros, né, se membros da mesma família, eles trabalham numa mesma empresa, devem tirar férias no mesmo período. Por quê? Para que eles
se aproveitem. Dúvidas? E aí, gente, tem o seguinte. Quando você tem faltas justificadas, a CLT te preserva, né? Ela te defende e você não tem o desconto da carteira. Quando você tem faltas injustificadas, o que vai acontecer? Você vai descontar das férias. Então, conforme o número de o número de faltas injustificadas, você vai ter um desconto dos dias disponíveis de férias. E aí tem uma tabelinha também, de acordo com a CLT 2017, que diz o seguinte: até 5 dias, as férias continuam normais, 30 dias. De 6 a 14 dias de faltas injustificadas, já vai ter uma dedução para 24 dias. De 15 a 23 dias, vai ter uma dedução para 18 dias de férias. De 24 a 32 dias, vai ter uma dedução para 12 dias de férias. Então, quanto maior for o número de faltas injustificadas, menor será o período de férias. Beleza? Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Férias pode ser dividida aí em 2 períodos. Esses períodos é importante que saiba que não podem ser menor do que 10 dias. Então, os períodos de férias, eles precisam ter, no mínimo, 10 dias de descanso consecutivos, certo? E aí, pode acontecer uma divisão. Com a lei trabalhista agora, pode acontecer uma divisão aí de, por exemplo, 10, 10, 10. Não tem problema nenhum que aconteça. Que aí você vai ter um período de descanso, mas você vai seguir bonitinho, de acordo com o acordo do empregado e empregador, certo? Você tem aí a possibilidade do abono pecuniário, que é 1/3 das férias, ou seja, sabe aquela venda de férias? Eu vou vender as minhas férias. Pode-se vender essas férias, como que funciona? O funcionário, ele vai receber as férias normal. Só que aí, ele vai fazer esse abono pecuniário, aonde ele volta 10 dias antes, e ele vai trabalhar 10 dias que ele deveria estar descansando. Então, ele vai receber as férias, mais trabalhar os 10 dias, ou seja, ele vai conseguir aí tirar um extra dentro desse trabalho. Ele vai tirar as férias, vai receber por elas, vai descansar menos dias e vai voltar a trabalhar antes, recebendo pelo dia trabalhado. Todo mundo pode fazer isso? Vai depender de acordo entre funcionário e empresa, vai depender se a empresa vai ter dinheiro para pagar. Às vezes a empresa não tem dinheiro para pagar, ela não quer ter esse gasto desnecessário, ela não precisa dessa mão de obra, então não vai ter esse acordo. Vai depender aí da empresa e do empregador e do empregado. Beleza? A cada 12 meses trabalhados, tem direito a 30 dias de férias. Perfeito. No entanto, o que é que acontece? O empregador, ele tem até 12 meses após o vencimento dessas férias para permitir, para dar o direito a essas férias, né? Para liberar esse funcionário para as férias. Ou seja, ele pode segurar o período de férias do funcionário até vencer ali a segunda. Não pode vencer a segunda. Se vencer a segunda, pode dar um problema. Então, normalmente, o funcionário ele não trabalha 12 meses e já folga logo em seguida. Ele pode postergar um pouco conforme a escala da empresa, a necessidade de trabalho da empresa, certo? Outra coisa que é importante ressaltar é que aqueles funcionários menores de 18 anos que estudam, eles podem ali gozar do seu período de férias no mesmo momento das férias escolares, ou seja, ele não vai trabalhar nem no serviço, nem na escola, descansando então o período cheio. Beleza? Dúvidas?
Como que funciona a remuneração das férias? As férias, ela tem que ser paga ao funcionário até 2 dias antes do início da mesma. Ninguém vai receber um salário a mais nas férias, apenas o acréscimo ali de 1/3 sobre o salário de direito. No mês seguinte, não existirá recebimento no dia do pagamento, acontece o adiantamento desse mês. E em caso de demissão, antes de completar o ano de registro, o indivíduo, o colaborador, ele vai ter direito aí a receber o proporcional a essas férias. Então, se ele trabalhou 6 meses, ele vai dividir o valor das férias por 6 meses, e esses 6 meses, não, por 12, né? Por 12 meses, e vai contar ali o quanto seria de 6 meses. E ele tem direito a receber esses 6 meses porque ele não teve esse descanso. Então, no dia do fechamento do acerto de contas com esse funcionário vai ter direito a 6 meses de salário proporcional às férias. Dúvidas? Não? E aí temos as estabilidades. O que acontece com as estabilidades? É aquele momento que o funcionário ele é contratado e tem uma estabilidade temporária, ou seja, ele não pode ser mandado embora. Muitas vezes isso acontece em empresas, mandam embora e o funcionário entra lá em processo. Por quê? Porque ele não podia ser mandado embora. Então, as estabilidades são dadas da seguinte forma. CIPA, desde a candidatura até 1 ano após o final do mandato. Gestantes, a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Que nem algumas alunas falaram, não sei se é o caso de outras aqui. Lá na empresa delas tem a confirmação ali de 6 meses após o parto. Qual que é a diferença? De acordo com a CLT, o que eles colocam? Eles colocam 120 dias de licença maternidade, mais 1 mês após a licença. Por isso que se dá 5 meses. Provavelmente, essas empresas que oferecem 6 meses é um acordo coletivo ali da categoria, beleza? Dirigente sindical, desde a candidatura até 1 ano após o final do mandato. Acidente de trabalho, prazo mínimo de 12 meses contados da data da cessação do auxílio doença acidentário. Então, aquele funcionário está encostado pelo INSS, o que vai acontecer? Ele volta, depois que ele volta a trabalhar nessa empresa, tem ali uma estabilidade de 1 ano, ou seja, 12 meses para que ele não seja mandado embora. Dúvidas, pessoal? Não? Querem dar uma pausinha para beber uma água e a gente volta com o último slide? Ou querem ir direto? Por mim, pode continuar, Carol, se todo mundo concordar. Vocês estão com dúvidas, pessoal? É que é bem legislação, né? É bem o que está escrito, não tem muito que divagar sobre isso. Mas se vocês não entenderem algum tópico, por favor, me pergunta. Até porque, assim, muitos já têm essa prática no dia a dia, né? Mas, por favor, me questionem aí, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos aí para o último, que é a seção 4.4, onde a gente dá continuidade à legislação trabalhista, tá bom? Então, a gente vai finalizar. Deixa eu aumentar. Foi a tela para vocês? Foi a tela para vocês? Então, vamos lá. Temos desligamento do funcionário. Então, o desligamento do funcionário ele pode acontecer de 2 formas. Pode acontecer a rescisão do contrato por parte do empregador, ou seja, o empregador manda aquele funcionário embora, como pode acontecer por parte do colaborador, do empregado, aonde aquele empregado ele cessa o contrato com a empresa, grosseiramente demitindo a empresa. Quando acontece a rescisão do contrato por parte do empregador, ele vai receber o aviso prévio, ele vai cumprir o aviso prévio, certo?
Caso o empregador dispense o colaborador do cumprimento de aviso prévio, deverá indenizá-lo. Que nem as meninas estavam falando, as meninas que trabalham com RH e já trabalham nessa parte de contratação, o mais usual é pagar o aviso prévio. Por quê? Porque se esse funcionário ele não está desempenhando muito bem o trabalho dele, a empresa não tem interesse que ele continue desenvolvendo aquele serviço. Então, ela vai querer que aquele funcionário se desligue quanto antes possível, certo? Dúvidas? E quando tem a parte de rescisão do contrato por parte do colaborador, o colaborador ele vai ter que cumprir o aviso prévio. Caso ele não cumpra o aviso prévio, esse aviso prévio vai ser descontado do seu salário, certo? Então, assim, o empregador ele pode se desligar da empresa imediatamente. No entanto, se ele se desligar da empresa imediatamente, sem cumprir o aviso prévio, ele vai ter descontado do seu trabalho. Caso esse empregador tenha aí um aviso prévio, um serviço melhor em mente, muitas vezes isso nem é o que mais conta para ele. Por quê? Porque ele já está ali em outra vibe, ele já quer começar outro emprego mais rápido. Então, aí vai depender muito de quem? Do empregador e de quais são as condições dele, ok? Dúvidas? Como que funciona o aviso prévio? Se o indivíduo for cumprir o aviso prévio, o colaborador, ele tem direito a duas escolhas. Ele pode escolher ou reduzir 2 horas da jornada diária desse aviso prévio, desse trabalho, ou seja, ele vai sair 2 horas mais cedo desse trabalho, como ele tem direito a reduzir um total de 7 dias trabalhados no final dessa jornada, no final desse aviso prévio. Então, se ele trabalharia 30 dias, ele vai trabalhar aí 23 dias. Então, ele diminui 7 dias do total, certo? Isso é de quem? Isso é da escolha do empregado. Ele vai optar o que vai ser melhor para a realidade dele, certo? Caso o colaborador demitido esteja cumprindo o aviso prévio e consiga um outro emprego, está dispensado do cumprimento do aviso e receberá apenas pelos dias trabalhados. Então, nessa situação que eu disse, ele não será descontado. Ele vai receber pelo que ele trabalhou e não vai ter desconto, ok? A Lei número 12.506, de 11 de outubro de 2011, prevê que a cada ano trabalhado acrescente 3 dias ao aviso prévio. Não pode ultrapassar 90 dias e fica mais ou menos assim. A cada ano que esse funcionário trabalha, acrescenta-se 3 dias de aviso prévio. Então, esse funcionário, se ele fechou ali 1 ano de empresa, ele não vai mais cumprir 30 dias de aviso prévio, ele vai cumprir 33 dias. Se ele fechou 2 anos, 36 dias. Então, vai se aumentando a cada ano trabalhado 3 dias de aviso prévio ao inicial de 30 dias. O que não pode acontecer é exceder um período de 90 dias. Deu para entender isso? Sol, você que trabalhou em RH, funciona dessa forma? Na prática? Na verdade, sim, como eu trabalho em banco teoricamente público, a gente nunca, até então, não mandava embora por justa causa. Aliás, sem justa causa, só por justa causa. Então, a gente não chegava a contabilizar aviso prévio. Ah, entendi. Então, mas eu acredito que seja dessa forma ainda. Eu dei uma lidinha, a cada ano coloca 3 dias. A contagem do primeiro. Entendi. Então, assim, na sua prática, isso não se encaixava não pela contagem, mas pelo modo que funcionava de ser um serviço público. A gente nunca mandou embora sem justa causa, porque não pela CLT, mas pela o que conseguiu lá em cada dissídio, a gente não podia ser mandado embora sem justa causa, só por justa causa. Entendi. Então, essa questão de aviso prévio nunca enquadrou. Eu nunca precisei fazer alguma contabilização de aviso prévio de ninguém. Entendi. Graças a Deus. Deve dar uma dor de cabeça. Até porque, assim, né, acaba sendo... Se a empresa tiver que pagar,
acaba sendo bem mais acima do preço, né? E às vezes é aquilo que a empresa chega e fala, olha, não tenho dinheiro para mandar embora, e você quer saber o porquê. Aí você vai ver lá, o final das contas não bate. Mas eu imagino que seja uma dor de cabeça. RH, assim, não é muito a minha praia, não. Apesar de que o nutricionista, ele trabalha muito com isso, viu? Dependendo de Eu onde ele for gostava. contratado. E você gosta de conta, né? Eu acho que eu seria processada, eu faria umas contas erradas no caminho aí. Obrigada. Vamos lá, demissão por justa causa. E, mais uma coisa. Isso é bom você dar a sua posição aí. Como que vocês embasam a justa causa em relação ao trabalho? Porque tem que ser muito bem embasada. Vocês tinham muita certeza do que vocês falavam. Como que vocês faziam esse embase? Então, eu cuidava da unidade. Uhum. Cortou o áudio. Porque, bom, hierarquicamente, né? Mas aí ia ter que ver se estava enquadrado realmente, dependendo do tipo de situação, é só notificado, dependendo do tipo de situação, já configura uma demissão por justa causa. Por exemplo, o que abriu o processo administrativo e foi configurado má-fé, então, assim, também não é de uma hora para outra que vai ser demitido. Casos, por exemplo, que dá demissão por justa causa, falsificar atestado, eu já vi casos disso, tal, na empresa. Uhum. Então, tem coisa que configura de cara uma falta grave, mas mesmo assim é aberto o processo administrativo e aí com a configuração da má-fé aí é aplicada a justa causa. Entendi. Mas aí leva um tempinho, não é tão rápido, Leva, né? Com certeza. Entendi. Porque assim, você configurar a justa causa não é uma coisa simples, tem que ser muito em base, ainda mais agora com a nova reforma, né? Que ou você prova tudo muito bem provado, ou o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Tem essa questão. Ou você deixa tudo muito bem embasado, ou você paga os encargos do outro processo, né? Daquele que está se defendendo. Você paga o seu e mais o outro. Entendi. Paga o processo e ainda perde a causa, paga o processo e depois tem que ainda recompor o funcionário. Exatamente. Aí fica com aquele carão. Não, perfeito. Obrigada. Então vamos lá, gente. A demissão por justa causa, ela tem que ser embasada, muito bem embasada, para que não aconteça nenhum risco disso voltar contra a empresa, você chegar ali e fazer você ter um prejuízo a mais, você ter ali perante a justiça novos encargos que você tenha que dar conta, né? Que a sua empresa tenha que dar conta. Então você tem alguns casos que comprovam a justa causa. Quais são esses casos? Atos de improbidade, que é a prática de roubo, furto, marcação de cartão de ponto de funcionários ausentes, apresentação de atestados médicos falsificados, aceitação de propina. Isso tudo configura justa causa. Negociação habitual, negociações clandestinas, sem permissão do empregador, ato de concorrência à empresa para a qual trabalha. Então, você oferece ali informações para a empresa concorrente, isso também é justa causa, seria uma má-fé ali, né, desse empregado. Violação de segredo da empresa, incontinência de conduta ou mau procedimento, então são aqueles pequenos desentendimentos com colegas, uso constante de roupas inadequadas ao ambiente de trabalho, uso frequente de expressões pejorativas ou ofensivas, assédio sexual, sabotagem. Então, esse tipo de má conduta proveniente do funcionário pode alegar uma demissão por justa causa. Desempenho das respectivas funções, preguiça, negligência, inércia, desleixo, descaso, embriaguez habitual em serviço, uso de qualquer produto tóxico, qualquer substância, seja ilícita ou ilícita, ato de indisciplina ou insubordinação, não cumprimento de ordem e normas da organização, abandono de emprego, período acima de 30 dias de faltas injustificadas. A empresa deve notificar o funcionário por meio de carta registrada
pessoalmente, telegrama ou edital em jornal, esse funcionário some, ele desaparece, então ele pode ser desligado compulsoriamente da empresa após esse período. Ato lesivo da honra ou da boa fama e ofensas físicas praticadas contra o empregador ou no serviço. Então, tem ali atos de agressão, né, em relação ao empregador ou a outros colegas. Prática constante de jogo de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, prática de atos atentórios à segurança nacional e o uso indevido do vale-transporte. Né? Então, aquela lá de usar o vale-transporte para ir passear não rola, o que muitos usam, né? Pega lá o vale-transporte, às vezes não tem nem necessidade do vale-transporte, porque se locomove seja de carro ou de carona, e usa o vale-transporte para outra coisa, sendo que é um vale-transporte de serviço que deveria estar sendo usado em horário de serviço para locomoção para o trabalho. Isso pode ser justa causa. Dúvida, pessoal? Quando na recusa injustificada do funcionário a gente já viu os EPIs, que o funcionário ele tem obrigatoriedade. Então, usar os EPIs, submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras, colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras e cumprir as normas sobre segurança e medicina do trabalho. Então, quando acontece a recusa do funcionário sobre esses parâmetros em relação aos EPIs, esse funcionário ele pode ser mandado embora por justa causa, certo? Dúvida sobre demissão por justa causa? Não? E aí temos as advertências. As advertências elas podem ser verbais ou escritas. Quando escritas, esse funcionário ele precisa assinar. Caso esse funcionário ele não queira assinar, deve-se colher a assinatura de outras duas testemunhas. Então, essas duas testemunhas vão alegar essa advertência recebida por esse funcionário específico, certo? Suspensão. A suspensão acontece quando há faltas mais graves ou ali a repetição de advertências, por exemplo. Teve faltas mais leves que levaram a essa advertência e esse funcionário, ele foi suspenso. Pode ser suspenso por 1 até 3 dias consecutivos de trabalho, aonde essa suspensão vai acarretar no desconto desses dias, ou seja, esse funcionário será suspenso sem direito ao salário daqueles dias, ou seja, ele não vai receber, serão dias não remunerados em relação ao seu salário. E além disso, ele vai perder o descanso semanal remunerado, ou seja, ele vai perder ali, por exemplo, um domingo por mês. Dúvidas, pessoal? Sim, não? Então vamos. Pagamento de verbas rescisórias. Então, toda vez que tem ali uma rescisão de contrato, os funcionários, os colaboradores, eles têm verbas rescisórias. Cada período vai ter um tempo de verba diferente, vai ter um tempo, não. Cada período trabalhado, cada tempo trabalhado, 1 ano, 2 anos, acima, menos, vai ter um X de verbas rescisórias, que vai ser de acordo com a categoria, vai ser de acordo ali com o jeito que você saiu, seja rescisão por contrato de empregador para empregado, de empregado para empregador, justa causa, que vai permitir esse acesso a essas verbas rescisórias. Elas devem ser pagas até 10 dias a partir do término do contrato. Se demorar, por exemplo, 11 dias, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter uma multa referente ao salário. Então, se demorou 11 dias, atrasou essa verba, atrasou essa verba rescisória. Se ela não foi paga, então vai ter o acréscimo dessa verba, vai ter o acréscimo de mais um salário, certo?
E aí, eu trouxe para vocês os direitos os direitos dos funcionários em relação a essas verbas. Então, aqueles funcionários com menos de 1 ano de serviço, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais com a devida remuneração de 1/3 de adicional de férias, saldo de salário, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, direito a sacar o FGTS e multa, seguro-desemprego. Direito dos funcionários com 1 ano ou mais de serviço, tem todos esses direitos acrescentados de férias vencidas e proporcionais, e homologação será realizada pelo sindicato da categoria. Pedido de demissão pelo funcionário, menos de 1 ano de serviço, saldo de salário, férias proporcionais, adicional de 1/3 de férias, FGTS, e ele vai perder o direito da multa de 40% sobre o FGTS. Então, o funcionário que pede demissão, ele vai perder o direito à multa de 40%. Além da multa de 40%, ele vai perder o direito de FGTS e o seguro-desemprego. Ele não vai ter direito à solicitação desse seguro-desemprego. E aí, o que acontece? Muitos indivíduos, eles fazem acordo com um empregador. E como que funciona esse acordo? Esse acordo funciona da seguinte forma, que é, me paga, né, simboliza lá, eu te devolvo esse dinheiro, me manda embora e eu abro mão dos 40% só para eu sacar o FGTS. Isso era proibido. Por que era proibido? Porque era ilegal. No entanto, agora, com a reforma trabalhista, isso pode ser permitido de acordo com o funcionário, de acordo com o empregador, se isso for feito como um acordo entre eles, certo? Dúvidas? Direito dos funcionários, quando acontece o pedido de demissão pelo funcionário, com 1 ano ou mais de serviço, os mesmos citados para os funcionários com menos de 1 ano, acrescentando-se o valor das férias vencidas e o respectivo adicional de 1/3. Belezinha? Demissão por justa causa. Direito dos funcionários com menos de 1 ano de serviço, ele vai ter direito apenas ao saldo de salário, FGTS, e direito dos funcionários 1 ano ou mais de serviço, férias vencidas com adicional de 1/3, saldo de salário e FGTS. Ou seja, vai perder ali todos os outros direitos dentro do estabelecido nos anteriores. Dúvidas, pessoal? E a homologação trabalhista é uma assistência que deve ser prestada pelo sindicato da categoria ao colaborador demitido com mais de 1 ano de registro. Em caso de pedido de demissão, o mesmo procedimento deve ser adotado. A homologação, gente, é aquele ato que vai acontecer para ver todos os benefícios, né? Para ver todas essas verbas rescisórias que o funcionário, que o colaborador tem direito. Então, é na homologação que vai acontecer esse detalhamento. Dúvidas? Benefícios quando se tem carteira de trabalho assinada. Então, tem aí um direito adquirido. Qual é o direito adquirido? O funcionário que tem a carteira assinada, ele tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS, que é cerca de 8% do valor, de 8% do salário bruto que o empregador é obrigado a depositar em uma conta da Caixa Econômica Federal em nome do colaborador, ou seja, aquele dinheiro o funcionário ele já recebeu, mas ele não tem acesso, ele vai ficar retido como um fundo de garantia. Valor corrigido pelo tempo que estiver o funcionário impedido de sacá-lo. O saque pode ser realizado em caso de demissão sem justa causa, doença grave, compra de primeiro imóvel, envolvimento em desastre natural e aposentadoria. E aqui acrescenta-se também na amortização de parcelas do imóvel. Então, a cada 1 ou 2 anos,
a pessoa que comprou um imóvel, ela tem direito de usar o FGTS como amortização das dívidas, certo? Tem direito a abono salarial, valor recebível para quem ganha até 2 salários mínimos ao mês, repouso semanal remunerado, que é o que a gente falou, um descanso contínuo de 24 horas seguidas. Vale transporte, ele é um benefício adquirido, no entanto, o empregador ele pode descontar ali até 6% do salário bruto dele, porque é como se o empregado ele contribuísse para pagar aquele transporte. Então, pode ter um desconto aí na carteira de, no máximo, 6%. Auxílio-doença, para ter direito, é necessário, no mínimo, 12 meses de contribuição com o INSS. Então, caso precise desse auxílio-doença, seja encostado pelo INSS, precisa ter pelo menos aí 12 meses de contribuição. Antes disso, não vai ter esse auxílio e precisa também ter um afastamento maior que 15 dias. Por quê? Porque precisa ter ali a comprovação, porque até 15 dias se justifica na própria empresa. Salário família, valor a mais recebido pelos empregados que recebem até R$ 1.319,18 ao mês. Então, é necessário, para receber esse salário família, ter filhos menores de 14 anos. Mais que 14 anos, esse salário ele não é recebido. Licença maternidade e licença paternidade, a gente já conversou um pouco. Tanto o pai quanto a mãe têm o direito de se afastar. A mãe ali 120 dias e o pai 5 dias. 13º salário equivale a um salário a mais por ano na conta do colaborado. Ou seja, no final do ano tem um salário a mais, certo? Férias remuneradas, 30 dias depois de 12 meses trabalhados, que é o que a gente falou também. Faltas justificadas, a consolidação das leis do trabalho garante essas faltas, então a CLT ela garante as faltas justificadas, como nós vimos. Horas extras também nós vimos, que são aquelas horas excedentes que podem acrescentar até 2 horas na jornada de trabalho, mas não podem passar. Adicional noturno, das 22 horas às 5 horas, a hora trabalhada equivale a 52 horas e 5 minutos, e tem um adicional de 20% em cada hora trabalhada. Aviso prévio, o colaborador é comunicado ao menos 30 dias de antecedência. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego também é adquirido para aqueles funcionários, como a gente viu nos slides anteriores, que têm acesso e que têm direito a esse seguro-desemprego. Então, a primeira solicitação precisa aí ter pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação. Então, você precisa ter pelo menos 1 ano de diferença, aí, 1 ano trabalhado para ter a primeira solicitação. Depois você tem aí uma diferença de 9 a 1 ano, né, de 9 meses a 12 meses para a segunda solicitação. E depois você tem aí também um período de 6 meses para as demais solicitações. E aí, gente, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: seguro-desemprego, ele mudou, ele tem um tempo mínimo. Por quê? Ele tem um tempo mínimo porque antes, qual era o perfil? O perfil era que aqueles indivíduos, eles trabalhavam, aí depois passavam pela experiência, saíam e pegavam seguro-desemprego. Trabalhavam, passavam pela experiência, saíam e pegavam seguro-desemprego. E o que isso foi ocasionando? Isso foi ocasionando um grande problema, porque ninguém mais se capacitava, certo? E quebrava a economia, porque aí parava, né? Todo mundo ficava recebendo um auxílio do governo. Então, teve uma modificação, sim, na lei trabalhista em relação ao tempo mínimo de pedido de seguro-desemprego, provavelmente por isso. E aí também tem como direito adquirido os intervalos entre a jornada, que é aquilo que a gente falou. Você tem um intervalo de 11 horas, você tem um período de descanso dentre essas jornadas, tudo consolidado pela CLT. Dúvidas quanto aos benefícios adquiridos? Sim ou não? Beleza. Então, aí a gente tem agora algumas escalas de folgas e férias. As mais comuns, a gente já deu uma palhinha sobre isso lá no slide de dimensionamento, né, de pessoal.
Então, as de trabalho mais comuns são 5 por 2, ou seja, trabalha-se 5 dias e folga 2, normalmente de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Ou tem aquela também que trabalha 6 dias e descansa 1. Então, é comum escala onde o trabalho é contínuo e sem redução do número de refeições a serem produzidas. É aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de uma ONE que trabalha de domingo a domingo, que serve a mesma intensidade de refeições, e aí precisa de uma escala de folgas para esses funcionários, que coincida pelo menos ali um domingo por mês. E também tem aquelas opções de trabalhar 12 horas e descansar 36 horas, que é muito comum em um ano hospitalar. Dúvidas, pessoal? Sim, não? Tem também a opção de folguistas. No entanto, os folguistas, o que acontece? As empresas, elas querem reduzir custos e folguistas geram custos. Então, normalmente, hospitais ainda continuam com folguistas, mas aí tem duas opções ali. Tem a opção de se contratar funcionários rapidamente, só para cobertura de férias, por exemplo, como tem a opção de sobrecarregar a equipe sem contratar ninguém, o que eu acredito que seja uma prática mais comum, visando aí a redução de custos. Pelo menos na minha realidade, é o que mais acontece. Beleza? Dúvidas, galerinha? Hoje vocês estão muito quietinhos, não estão participando. Tranquilinho, galera? Se estiver tranquilinho, foi isso que eu tinha para passar com vocês hoje. Peço desculpas por ter prolongado um pouquinho. Eu prolonguei porque a gente precisava dar conta desse conteúdo, que é a última parte. A prova de vocês, DI, começa a partir de quinta-feira, se eu não me engano, dia 4. E aí vocês estudem. O que cai na prova? Conteúdo KLS. Estudem o AVA, estudem o livro de vocês. A prova vem de São Paulo, não podemos direcionar exatamente quais questões e quais assuntos, mas vocês sabem aí que devem estudar e também estudem pelo portal lá na opção que abriu para vocês, tá bom? Exercícios, façam até dia 4 ao meio-dia. Depois disso, eu não aceitarei mais. Por quê? Porque também vai fechar o sistema para o meu lançamento. Então, depois disso, eu não consigo mais fazer o lançamento. Beleza? Dúvidas? Professora, a senhora falou no começo da aula prática lá, mas ainda fiquei com dúvida não entendi direito. A aula prática, vocês viram que lá no portal de vocês abriu uma questãozinha lá sobre aula prática, um tópicozinho? Isso eu vi lá embaixo das unidades. Que é no finalzinho de tudo. O que vai acontecer? A gente vai ter 2 encontros aí sobre a aula prática, aonde vamos falar sobre aquele conteúdo. Então, a gente vai ter a prova essa semana, depois eu vou mandar para vocês o dia que a gente vai ter esses encontros da aula prática, para que a gente sente e converse um pouco sobre elas, certo? Vai ter alguma Aí vai ser preenchido lá pela faculdade. A faculdade mesmo que vai preencher, de acordo com a participação, pontuação. Exatamente, mas assim, eu não vou exigir pontuação dessa aula prática, é só para a gente conversar, para a gente debater mesmo, para a gente aprofundar o conhecimento. Não que vai ter ali uma exigência, tipo, olha, vai ter nota, não vai ter isso. Vai ser um material que foi produzido para a gente aí aprofundar um pouquinho mais do que a gente estudou durante o semestre. Tá ótimo. Certo? Ah, Carol, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir participar, enfim, aconteceu alguma coisa. Mesmo esquema, vai ficar gravado, vai ficar postado e disponível para vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professora. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não? Então é isso a aula de hoje. Espero ter contribuído. Se precisarem de alguma coisa, me chamem.
Estudem bonitinho, vai dar tudo certo. Lembrando que o conteúdo da prova é o livro todo, então é tudo que a gente viu até hoje, não é só o que a gente está vendo aqui no bimestre, no segundo bimestre, é desde o início da matéria. Então leiam o livro todo, tá bom? O meu slide, ele dá um catado ali sobre o conteúdo, ele praticamente quase todo o livro, mas o livro tem um pouquinho mais de palavras, caso vocês precisam dar uma liga, estudem por lá, beleza? Então, por hoje é só, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer coisa, só dá um grito. Tá ótimo, Carol. Obrigada, viu? Uma boa semana. Para vocês também. Um beijo. Fiquem com Deus.